Quem achou Gênesis capítulo 12, diga amém. A gente vai ler o que está escrito a partir do versículo de número 3. Veja só, Deus está falando com um homem chamado Abraão. E Deus está fazendo uma promessa para ele. E essa promessa que Deus fez para Abraão, ela se estendeu para todas as famílias da terra. Foi uma promessa tão forte, foi uma promessa tão poderosa, que ela vai se estender para todas as famílias da terra. E Deus quis abençoar todas as famílias da terra através de Abraão, que passou a ser conhecido como pai da fé. Como pai da fé. Um homem que creu em Deus de uma maneira tão absurda, que a própria Escritura declara que creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Ou seja, ele se tornou justo por causa da fé. E olha o que diz o texto de Gênesis 12, versículo de número 3. É Deus falando, hein? É Deus falando. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, através de um homem, Deus está prometendo que vai abençoar todas as famílias da terra. Eu quero que você repita comigo assim: Deus ama a família. Mais uma vez, fala: Deus ama a família. Deus poderia ter prometido qualquer outra coisa, mas veja que Ele deu ênfase para essa promessa aqui. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí no versículo 7 diz assim: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Semente aqui fala da família. A tua família darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então veja que no primeiro encontro que Deus teve com Abraão, Deus vai revelar qual era o propósito concernente a todas as famílias da terra. Qual era o propósito de Deus com relação a todas as famílias da terra? Abençoar. Abençoar. Eu quero que você dê um giro aí e aponte a mão assim e fala: Deus quer abençoar todas as famílias. Esse é o propósito de Deus, sempre foi. Quando Abraão ouve aquela promessa, qual é a primeira providência que ele toma? Sem que Deus pedisse, olha o que Abraão fez: e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus não pediu para ele fazer isso, mas ele entendeu a importância de correr para o altar. Peraí, Deus está falando que vai abençoar a minha família, e através da minha família Ele vai abençoar todas as famílias da terra. Eu vou para o altar. Correu para o altar, porque sabia que precisava estar no altar para receber a bênção de Deus. Eu vou ler de novo só o versículo de número 3, e aí você repete em seguida. Vamos lá. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, igreja? Você crê na palavra de Deus? Crê de todo o teu coração? Então, por favor, coloque a Escritura Sagrada sobre o teu assento, e vamos erguer as mãos e dar para Jesus e para a palavra do nosso Deus. Vamos dar a melhor salva de palmas que nós podemos dar. Mas enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus.
Diga mais forte, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, amado e verdadeiro, todos nós estamos aqui no mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Todos nós queremos a nossa família no teu altar. Então que o teu Espírito Santo venha neste lugar e nos dê a capacidade de entender a direção que o Senhor vai nos dar a partir de hoje. Nos faça compreender a tua palavra, nos faça discernir tudo quanto está escrito nas entrelinhas de cada palavra, de cada frase escrita neste livro. E fala, meu Deus, fala com cada pessoa que está neste lugar. Fale também com quem ouve ou assiste esta mensagem em qualquer outro lugar. E envie a tua palavra com poder e autoridade, e que ela vá e produza o resultado para o qual vai ser mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis sentar, igreja. Podeis sentar. Quando Abraão ouviu aquela promessa, ele tomou uma decisão rápida. E ninguém ensinou para ele que ele tinha que fazer isso. Mas Abraão, ele era um homem que tinha predisposição para servir a Deus. Não foi à toa que Deus falou para ele fazer uma coisa tão absurda. E Deus sequer se apresentou. Deus não chegou para Abraão e disse assim: eu sou o Criador dos céus e da terra. Você vê estas árvores que estão diante dos seus olhos? Pois é, foi eu que as criei. Você vê esse mar? Fui eu. Você olha para o céu e você vê o sol? Fui eu quem criei o sol. As nuvens também, a lua, as estrelas. Não, Deus não fez isso. Quando Deus falou com Abraão pela primeira vez, se você voltar aí no versículo 1 do capítulo 12 do Gênesis, o texto diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Não houve nenhuma apresentação. Eu sou Deus, eu sou o Criador, eu sou Yahvé, muito prazer. Não houve. Deus já chega dando uma ordem para Abraão. Uma ordem extremamente absurda. Uma ordem estarrecedora. E Abraão obedece. Ele obedece esta ordem. E Deus, vendo que ele iria obedecer a ordem, Deus já começou a fazer promessas. Porque a promessa de Deus é para quem obedece. Deus gosta de fazer promessas, sabia? Deus gosta. Não por qualquer motivo. Só no Antigo Testamento há 5.000 promessas escritas. E 3.000 no Novo Testamento. Então, nós servimos um Deus que gosta de fazer promessas. Mas todas as promessas que Ele faz para quem lhe obedece. Para todos aqueles que são obedientes a Ele e a sua palavra. E Deus fez isso com Abraão. Quando Abraão percebeu que aquela promessa envolvia a sua família, ele imediatamente correu para o altar do Senhor. Imediatamente, ele não esperou. Só para você entender isso melhor, eu quero que você pegue aí o seu projeto de vida, você que já recebeu, e quem não recebeu, dê um sinal com a sua mão que a gente vai te entregar agora. Esse projeto aqui, ó. Quem veio quarta-feira recebeu. Se você não veio quarta-feira, você não recebeu. Que só foi entregue quarta-feira. Então levante a mão você que não recebeu esse projeto aqui, Minha Família no Altar de Deus, que você vai receber agora.
E eu quero que ao receber você já abra na primeira página. Abra na primeira página. Nós temos aqui 7 personagens bíblicos. 7 personagens. E estes 7 personagens, eles têm algo em comum. Todos eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? Todos eles, em algum momento da vida, em algum momento da sua história, correram para o altar com o objetivo de abençoar as suas famílias. Alguns com o objetivo de ter uma família, mas todos eles foram para o altar. Então aqui nós temos 7. Quem é o primeiro? Yahvé. Quem é Yahvé? Yahvé é Deus, o Criador. O segundo, Ana. O terceiro, Abraão. O quarto, Elias. O quinto, o Jó. O sexto, Zacarias. E o sétimo, Jacó. Todos esses personagens citados aqui nesse projeto de vida, em algum momento da vida deles, correram para o altar com relação às suas famílias. E por que todos eles correram para o altar? Porque há uma promessa dentro da palavra de Deus que envolve o altar e todos aqueles que se achegam a ele. Quando você lê o livro de Êxodo, capítulo 29 e versículo 37, lá diz assim, Êxodo 29 e versículo 37. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás. E o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. O que significa a palavra santo? Separado. Então, se você não sabia, escreve aí do lado da palavra santo. Santo significa separado. Isto é, separado dos pecadores. Por que os heróis da fé, sempre que precisavam de uma bênção de Deus para as suas famílias, eles corriam para o altar? Porque eles queriam que os pecadores das suas casas fossem separados dos pecadores, dos demais pecadores, e se separassem para quem? Para o Senhor. Lembra de Josué? Um dia Josué disse assim, o povo estava na idolatria, né? O povo não queria saber de Deus. Eles só queriam saber de ídolos, eles só queriam saber de imagens. Eles não queriam servir o Deus verdadeiro, o Deus invisível, mas real. Aí Josué olhou para aquele povo idólatra que estava diante dele e disse assim: se vós quereis servir aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, o problema é de vocês. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é que Josué está fazendo ali, minha gente? Separação. Separação. Eu não permitirei que a minha casa sirva aos deuses dos amorreus como vocês estão servindo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, por que em algum momento da história, os heróis da fé, os personagens da Bíblia, eles correram para o altar? Porque eles entendiam que altar é um lugar de separação. Quando você diz assim, poxa, aquela pessoa tem a vida no altar, não é isso que você está querendo dizer? Olha como ela tem uma vida santa. Olha como ela tem uma vida separada.
Olha como Deus usa a vida dela. Olha como Deus abençoa a vida dela. Olha como Deus dá graça para ela. Por quê? Porque a vida dela está no altar. Quem tem vida no altar, tem vida separada. Todos aqueles que correram para o altar, queriam que a sua casa fosse separada para Deus. Então, o primeiro motivo, por que eu tenho que correr para o altar? Porque o altar é o lugar de separação, aonde Deus separa o ímpio do justo, aonde Deus separa o santo do profano, aonde Deus separa o fiel do infiel, aonde Deus separa aquele que serve a Ele daquele que não serve a Ele. E nós temos que querer que a nossa família esteja neste lugar de separação. É onde Deus separa o pecador do pecado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem quer a sua família separada para Deus, diga amém. Então você tem que orar para que a sua família esteja no altar de Deus. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, escreva aí: altar é lugar de encontro. Lá no primeiro livro de Reis, e eu quero que você acompanhe comigo, capítulo de número 18, e versículo de número 30. Eu vou narrar rapidamente a história aqui para você. Esta passagem fala sobre o desafio que o profeta Elias fez aos 450 profetas de Baal, mais 400 do poste ídolo, ou de Azerá, ou de Azira, não sei como que você fala, como você pronuncia, tanto faz. Mas tanto os 450 profetas de Baal, como os 400 profetas de Azira, estavam confusos, porque eles não sabiam quem era o verdadeiro Senhor. E eles começaram a se curvar diante de uma imagem, diante de uma estátua que foi fabricada por mãos humanas. E Deus não aprovava aquilo no meio de Israel, porque Israel foi escolhido para servir a Deus. Israel foi escolhido para adorar a Deus. Israel foi escolhido para louvar o nome do Senhor, não a ídolos. Então Deus não aceitava aquilo. E Ele vai levantar o profeta Elias. O que quer dizer o nome Elias? O Senhor é Deus. Por que Deus vai levantar Elias? Para que todos em Israel soubessem que o Senhor é Deus. O Senhor não é Baal, o Senhor é Deus. E a missão do profeta Elias, durante todo o seu ministério, foi justamente anunciar por toda a nação de Israel que só existe um Senhor, que só existe um Deus, e que o Senhor é Deus. Então o que aconteceu? Elias, amando de Deus, profere uma palavra de sentença contra Israel. E durante 3 anos e 6 meses, para de chover em toda a terra de Israel. Não cai sequer uma gota de orvalho na terra de Israel. Todas as fontes de água vão se secar. O gado vai perecer. Os homens, os idosos, as mulheres, as crianças vão começar a perecer. Depois de 3 anos e meio, Elias volta para Israel. E quando ele volta para Israel, após 3 anos e meio, o povo, ao invés de se curvarem diante de Deus, pedindo misericórdia a Deus, para que Deus mudasse aquela situação, o que é que eles estavam fazendo? Estavam beijando o pé de uma imagem. Quem já viu alguém fazendo isso? Levante a mão. Estavam adorando uma imagem que tinha boca, mas não falava, que tinha ouvidos, mas não ouvia, que tinha olhos, mas não enxergava, que tinha pernas e pés, mas não andava, que tinha mãos, mas não apalpava. Uma imagem que não falava, que não sentia. E Deus fica indignado com aquela situação. E aí Ele usa a boca do profeta Elias para dizer assim: até quando cocheareis vós entre 2 pensamentos?
Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Mas o texto diz que eles não responderam nada, porque eles não sabiam de nada. Eles estavam confusos, eles estavam indecisos. E aí, Elias propõe um desafio. Vocês vão pegar um animal e vão colocar em cima deste altar, e vocês vão clamar ao Deus de vocês, e eu farei o mesmo. Clamarei ao meu Deus. E o Deus que responder por meio de fogo primeiro, este será o verdadeiro Deus. E ao verdadeiro Deus vocês devem servir. Aí eles gostaram da ideia, porque eles queriam também saber quem era o verdadeiro Deus. Afinal de contas, eles estavam perdidos. Pegaram lá um bezerro, colocaram em cima do altar. Nem sei como era o altar que eles usaram, mas um altar provavelmente destruído, todo mal feito. Jogaram o bezerro lá em cima e começaram a clamar. E gritavam em altas vozes por Baal, para que Baal respondesse. Não havia resposta nenhuma. Eles começaram isso no nascer do sol, e quando era perto do meio-dia, eles começaram a retalhar os pulsos e a derramar o próprio sangue. Fizeram um sacrifício de sangue para ver se chamavam a atenção do tal Deus Baal. E por que Baal não respondia? Porque Baal tinha boca, mas não falava. Era só uma imagem. E aí Elias começa a zombar deles. Perto do meio-dia, Elias dá uma ordem. Versículo 30. Estou em 1 Reis 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Qual foi o primeiro problema que Elias identificou ali? O altar quebrado. Se o altar estiver quebrado, Deus não se manifesta. Se o altar não estiver da maneira que precisa estar, Deus não se manifesta. Pergunte para o teu vizinho assim: como está o seu altar? Como está o seu altar? A gente sabe que o altar de Deus em nós é o coração. Como está o teu coração diante de Deus? Como está o teu altar diante de Deus? Você é uma pessoa que tem ressentimentos com relação a Deus? Você é uma pessoa que tem dúvidas com relação a Deus? Você é uma pessoa que age com incredulidade com relação a Deus? Você é uma pessoa desobediente com relação a Deus? Porque todas estas coisas nascem no coração. Todas estas coisas nascem no altar. E se o altar não estiver da maneira que precisa estar, Deus não se manifesta nele. Com consequência, Deus não se manifesta na sua vida. Se você quer que as coisas melhorem na sua vida, você precisa que Deus se manifeste na sua vida. Porque se não houver uma manifestação de Deus na sua vida, a sua vida continua do mesmo jeito. Nada muda. Quem está entendendo a importância do altar, levante a mão. Eu vou dizer, em 2022, você aponta para o altar e diz: minha família no altar de Deus. Em 2022... Não, mas você tem que falar com autoridade. Mais uma chance. Em 2022... É isso que nós queremos, amados. É isso que Deus quer. Mas você precisa entender a importância do altar. Porque se você não entender a importância do altar, você não vai entender como que a tua família vai estar no altar de Deus um dia. E esse dia pode ser amanhã. Esse dia pode ser hoje. Esse dia pode ser daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, daqui a 7 semanas. Eu não sei, quem vai decidir isso é Deus. Mas você precisa entender a importância do altar antes disso. Antes de falar com Deus, a providência que Elias vai tomar: restaurar o altar.
Olha o versículo de número 36. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pode aplaudir o Senhor. Todos aqueles profetas que estavam assistindo aquela cena gloriosa, todos eles estavam desviados. Mas foi ali naquele altar onde Deus se manifestou em forma de fogo, que aqueles homens tiveram um encontro verdadeiro com Deus. E não foi só um encontro verdadeiro com Deus, foi um encontro com o verdadeiro Deus, porque o Deus deles era mentiroso, era de mentira, não era de verdade. O nosso Deus não é de pau, não é de pedra, Ele é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Não é com vela que se adora a Deus. Você entendeu isso, sim ou não? Não é com crucifixo na mão, com um pedaço de madeira na mão que se adora a Deus. Nosso Deus, Ele tem que ser adorado em espírito. Porque quando Ele é adorado, Ele se manifesta. Ele se manifesta, Ele se mostra, Ele dá a você e a mim a oportunidade de encontrarmos Ele. E aonde Ele deu essa oportunidade? No altar. Diga assim comigo: o altar é um lugar de encontro. Quando a tua família estiver no altar de Deus, a tua família vai ter um encontro com Deus. Terceiro, anote aí, o altar é um lugar de entrega total. Repete comigo isso: o altar é um lugar de entrega total. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Era primogênito ou unigênito? Unigênito. Porque primogênito quer dizer primeiro gerado. Unigênito significa único gerado, não tem outro. Depois dele não houve outro. Único, único. Que deu o seu Filho unigênito. Se era único, então era tudo que ele tinha. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Houve uma entrega total da parte de Deus no altar, que aqui na terra era conhecido como Monte Calvário. Esse foi o altar aonde Deus entregou tudo o que ele tinha, onde ele fez uma entrega total para salvar a humanidade, para salvar os pecadores, para salvar os transgressores, para salvar aqueles que cometiam iniquidades. Se você for lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu assim, aos Efésios, capítulo 5, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, se você quer ver a sua família no altar de Deus, tem que haver uma entrega total. O problema é que a pessoa diz que entrega, mas não entrega. Ela diz que entrega, mas não entrega.
Quem já leu aquele texto de Salmos 37:5 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas tem muita gente que não entrega de verdade, porque a entrega, ela tem de vir acompanhada de confiança. Vem cá, você entrega a chave da sua casa para alguém que você não confia? Então diga: toda entrega exige confiança. Eu não vou entregar a chave do meu carro para uma pessoa que eu não confio. E eu não confio em quase ninguém. Porque maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É difícil você confiar nas pessoas hoje em dia, é verdade ou não é? Principalmente nessa época que tudo é fake. Tudo é fake. Um dia, o irmão chegou para mim e falou assim: esse pessoal, esses malandros aqui da região, eles não têm temor de Deus. A gente vai ter que fazer uma armadilha fake. Porque para fazer uma verdadeira ia custar muito dinheiro. Vamos ter que fazer uma armadilha fake para espantar esses vagabundos. E não é que a armadilha fake funcionou? É verdade ou não é, pastor Bruno? Só não vou falar qual é. Você está entendendo? Hoje em dia está difícil. Está difícil você confiar nas pessoas. Mas quando você entrega, é obrigatório que haja confiança. É obrigatório. Fala: confiança é obrigatório. Amém? Ainda mais quem faz uma entrega total. Porque a entrega de Yahvé foi uma entrega total. E Yahvé não entregou Jesus parcialmente, Yahvé entregou Jesus totalmente. Jesus não foi só um sacrifício, ele foi um holocausto. Quarto motivo. Eu não vou me reter muito num tópico não, porque senão vai demorar muito. Quarto motivo. Por que você deve ir ao altar e por que você deve colocar a sua família no altar de Deus? Porque o altar é um lugar onde alianças são feitas. Fala assim comigo: a bênção e a vitória que Deus vai entregar nas minhas mãos depende da aliança que eu tenho com Ele. O altar é um lugar de aliança. Você já ouviu falar da Ana, a estéril? Qual era o problema dela? O maior problema dela? O que ela queria demais, gente? Ela queria uma família. Porque marido ela já tinha. Tinha ou não tinha? Mas ela queria uma família. Era só um casal. Aliás, no caso ali era um trisal, né? É cada uma, né? Você vê que essa moda que o pessoal adotou nos dias de hoje é antiga. É antiga. O Eucana via que a Ana não lhe dava filhos, ele não queria ficar sem descendência, porque a falta de descendência era como se fosse uma maldição para o homem. Não sei se você lembra. Qual foi a promessa que Deus fez para Abrão, que convenceu Abrão a ouvir e obedecer a voz de Deus? Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Em outras palavras, Deus está prometendo para ele. Antes disso, Deus falou: far-te-ei uma grande nação, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Ou seja, ele vai ser pai de uma grande nação. Mas para ser pai, ele precisa ter filho primeiro. Dá para ser pai sem ter filho? Só se você adotar um cachorro.
Hoje, quando eu chego em casa, o Tito, que é o meu cachorro, o nosso cachorrinho, faz a maior festa. E não é só quando eu chego não, quando qualquer um chega. Se uma moto buzinar no portão do vizinho, ele faz uma festa. Aí quando eu chego, às vezes a pastora vem na porta e fala: papai chegou. Eu falei: eu sou pai disso, nada. Não foi eu que fiz. Eu estou brincando, é uma maneira de falar. É ou não é assim? Sim ou não? Só que oficialmente falando, para ser pai, precisa primeiro ter um filho. O que a Ana queria, gente? Ela queria ter uma família, ela queria ser mãe. Precisava ter um filho antes. Ela não podia ser mãe dos filhos da Penina, ou seja, da segunda mulher do seu marido. Porque, para quem não sabe, Ana era a oficial, viu? Ana era a oficial, Penina era a outra. Que o pessoal hoje em dia chama de amante. Eu já chamo de sirigaita. A Penina era uma sirigaita. E uma sirigaita que bastava tocar, já engravidava a bichinha. É ou não é? Tinha uma penca de filha Penina. E sentava com os meninos em volta da mesa e ficava tirando sarro da cara de Ana. Estéril, estéril. E a Ana, tadinha, só chorava, 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 não sabia fazer outra coisa, só chorava. Um dia a Ana foi ao templo para orar, e eu quero até que você leia isso comigo, lá em 1 Samuel, para não ficar nas minhas palavras. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Olha o que essa Ana fez, gente. Ela estava cansada de ser humilhada. Ela estava cansada de ser envergonhada. Ela estava cansada da vida que estava vivendo. Ela não aguentava mais. Ela queria ter uma família. Então olha o que ela fez, versículo 11. E votou um voto dizendo: o que é um voto, pastor? É um compromisso. Em algumas traduções aparece a palavra pacto. Em outras traduções aparece a palavra aliança. Quando você faz o voto com a mulher com quem você está se casando na igreja, o que é que vocês trocam? Para consumar aquele voto, o que é que vocês trocam? Aliança. Quem olhar para o dedo anelar da minha mão esquerda e ver esta aliança vai entender o quê? Que eu sou um homem comprometido, que eu sou um homem que um dia fez um voto com uma mulher. E se a aliança permanece nesse dedo é porque o voto permanece de pé. Então diga assim: voto é aliança. E fez uma aliança dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Naquele momento Ana, ela foi além. Ela pensou: eu já fiz de tudo e até hoje Deus não me deu uma família. Mas eu quero ter uma família, eu não aceito sair daqui hoje sem ter a certeza de que Deus vai me dar uma família. Então o que ela faz? Uma aliança com Deus. E aonde ela faz aliança? No altar de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que você quer que Deus salve a sua família se você não faz aliança com Deus? Você começa as coisas e não termina. O teu voto é fake. Você fala que vai vir 7 domingos. Você fala que vai vir 7 quartas-feiras. Quando chega na terceira semana, você já começa a dar desculpas. Já começa a dizer que não deu. Já começa a falar: Deus sabe. Ele sabe que você é negligente. Ele sabe que você está colocando as coisas na frente dele.
Ele sabe que você não dá prioridade para a palavra dele, para aquilo que ele está prometendo que vai fazer na tua vida. Se você não tiver uma aliança com Deus no altar, jamais você verá a sua família sendo salva. Porque para Deus salvar a tua família, Ele precisa fazer uma aliança com ela. E para Deus fazer uma aliança com a tua família, você precisa fazer uma aliança com Ele primeiro. Quem entende isso, diga glória a Deus. Meu querido, ou nós vamos levar a sério a nossa família, ou nós vamos cair naquela palavra que o apóstolo Paulo disse, que eu venho falando aqui já há cerca de um mês. Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, este negou a fé, desviou, e é pior do que o infiel. Fala, eu quero ter aliança com Deus do altar. Amém? Se você tiver uma aliança firme, não é uma aliança fake, não. Esse negócio que você fala, eu vou vir aqui 7 domingos, 7 quartas-feiras, faça chuva ou sol, e não vem. Tem que ser uma aliança firme. Tem que ser uma aliança séria. Tem que ser uma aliança sincera. Tem que ser uma aliança verdadeira, porque aliança fake já tem muitas. Eu nunca vi gente para dar tanta desculpa como os crentes. Impressionante isso. Talvez porque eu só vivo nesse meio, né? Talvez porque eu só viva nesse meio. Há mais de 30 anos da minha vida eu vivo nesse meio. Mas pensa num povo que gosta de dar desculpa. E quando não dá, inventa. Infelizmente. A gente tem que ter aliança com Deus para que as coisas comecem a andar na nossa vida. A gente tem que ter aliança com Deus para que Deus comece a manifestar as promessas que Ele tem para a nossa casa. Porque se aquele que diz que é servo de Deus não tem aliança com Deus, quem dirá aquele que não serve? Tudo começa em você. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você é o Abraão da sua casa. Amém? Se é mulher, fala, você é a Sara. Pronto. E hoje em dia, com esse negócio de que homem pode ser mulher e mulher pode ser homem, tem que falar direito na igreja, porque senão o povo confunde a cachola, não é? Fala para a irmã aí, ô irmã, você é a Sara, querida. Isso. E para o varão você diz, você é o Abraão da sua casa. Mas você tem que ter vida no altar. Se não tiver vida no altar, se a tua casa não estiver no altar, se os teus propósitos não estiverem no altar, se os teus sonhos não estiverem no altar, nada do que Deus prometeu acontece. Nada. Quinto motivo, e eu vou terminar aqui. O altar é o lugar da bênção e também do sacrifício. Eu quero que você repita comigo assim, não existe bênção sem sacrifício. Veja comigo, Êxodo capítulo 20, versículo 24. Por favor. Êxodo capítulo 20, versículo 24. É Deus falando. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti, e te abençoarei. Percebeu que o sacrifício vem antes da bênção? A bênção, ela só se manifestou depois do sacrifício. Antes do sacrifício não houve bênção. E o que é bênção? Bênção é uma manifestação de gratidão. Deus é grato. Diga, eu sirvo um Deus grato. Ou seja, Deus manifesta a sua gratidão sobre aqueles que vêm ao altar. Agora, por que muitas pessoas vêm ao altar, ou já vieram ao altar, e ainda não foram abençoadas? Porque elas olham para o que elas estão sacrificando, não por quem elas estão sacrificando.
Esse que é o grande problema da maioria das pessoas. Quando Yahvé foi ao altar, para onde ele estava olhando? Ele estava olhando para Jesus? Lá no Monte Calvário? Não, ele estava olhando para você. Ele estava olhando para mim. Por isso que o texto áureo da Bíblia Sagrada diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele olhou para todos os habitantes deste planeta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus tivesse olhado para quem ele estava colocando no altar, ele teria desistido. Mas ele não olhou para o sacrifício que ele estava colocando no altar, ele olhou para quem ele estava fazendo aquele sacrifício. E ele estava fazendo aquele sacrifício por você. Ele estava fazendo aquele sacrifício por mim. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Quando você estiver no altar, você não pode olhar para o que você está sacrificando. O que é que você está sacrificando hoje? É o seu tempo? O seu tempo é tão precioso assim, que para Deus ele se torna um sacrifício? Ai, meu Deus do céu, não vejo a hora de acabar esse culto, eu tenho que ir embora porque amanhã eu tenho que trabalhar. Para muitos aqui o tempo é um sacrifício que fazem. Tem gente que está sacrificando o seu tempo estando aqui. Daqui 2 horas eu termino a reunião. Para muita gente é um sacrifício isso. É verdade ou não é, gente? É um sacrifício. Para outros, devolver o dízimo é um sacrifício. Não deveria. Não deveria. Porque se a palavra de Deus diz que o dízimo é do Senhor, eu não posso dizer que devolver aquilo que já é do Senhor é um sacrifício que eu estou fazendo. Porque eu só faço sacrifício com aquilo que é meu, não com aquilo que é do outro. É ou não é? Porque se é do outro, não é sacrifício. Eu sacrifico o que é meu. O que é do outro eu não sacrifico. Mas tem gente que, para ela devolver o dízimo é um sacrifício. Outros, dar uma oferta alçada é um sacrifício. Você quer ver outra? Para muitos, fazer um jejum, um simples jejum, é um sacrifício. Se tornou um sacrifício. Para muitos, orar durante 10 minutos, 7 minutos, 20 minutos, é um sacrifício. Você está compreendendo? Sim ou não? Só que quando você vai ao altar, você não pode olhar para aquilo que você está sacrificando. Seja o seu tempo, seja o dízimo, seja a oferta, seja o jejum, seja um passeio com os amigos, seja uma festa com os familiares. Aprenda a olhar quem você está sacrificando. Aí você vai entender o que é uma entrega total. Durante 7 domingos e 7 quartas-feiras, esteja aqui nesta igreja e não olhe para o tempo que você está sacrificando. Tem gente que quando a gente fala 7 domingos e 7 quartas-feiras, a pessoa já olha para isso. Ai meu Deus, 7 domingos, 7 quartas-feiras, e agora o que eu faço? Está olhando para o sacrifício, não por quem você está sacrificando. Será que vale a pena você vir aqui 7 domingos e 7 quartas-feiras para que a tua família seja salva, para que a tua família esteja no altar, para que Deus transforme a tua casa, para que Deus abençoe os teus familiares? Será que vale a pena? Porque se você não fizer isso pela sua família, eu que não vou fazer. Aquele que não cuida dos seus é responsabilidade sua. Olha para esse irmão do lado e fala: é responsabilidade sua, companheiro. Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu estou cuidando da minha, você que cuide da sua. É responsabilidade sua. Agora, quando você vem para o altar, quando você tem aliança no altar, quando você tem vida no altar, quando você tem compromisso com o altar, tudo se torna mais fácil, porque o Senhor do altar libera as bênçãos para você, e tudo aquilo que você pede, Ele te concede, para que o nome dEle seja glorificado. Vamos aplaudir ao Senhor, e vamos ficar de pé, vamos ficar todos de pé. É isso, ó. Eu não vou nem explicar o projeto de vida, porque eu acho que já está mais do que explicado. Pastor,
que eu tenho que fazer para ver a minha família no altar de Deus em 2022? Vir aqui 7 domingos e 7 quartas-feiras. Você já veio quarta-feira? Faltam 6 quartas-feiras. Se você veio quarta-feira e veio hoje domingo, faltam 6 domingos. Se você só veio hoje, faltam 6 domingos e 7 quartas-feiras para você. Faça esse compromisso com Deus. Para de brincar de igreja. Porque se você não quiser, ok, é uma escolha sua. A família é sua, afinal de contas, não é? A família é sua. Preste atenção, você tem que lutar por aquilo que é seu. Você não pode ficar esperando que alguém lute por aquilo que é seu. Você tem que lutar por aquilo que é seu. Se Deus entregou nas tuas mãos, é para você lutar. Não é para o outro lutar por você. Amém? Agora você tem a ajuda de Deus, isso eu garanto. A ajuda de Deus você vai ter nisso. Sabe por quê? Porque ele falou isso para o Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, e eu, o Senhor teu Deus, te ajudo. Faz a tua parte que eu faço a minha, em outras palavras. Tenha um compromisso, tenha uma aliança firme com Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua família. Às vezes a pessoa ela diz assim: ah, mas eu não tenho nenhum problema dentro de casa. Graças a Deus por isso. Mas se você não cuidar, você vai ter. Porque cuidar não é uma responsabilidade que você tem que assumir só quando as coisas estão indo mal. É uma responsabilidade que você tem que assumir quando elas também estão indo bem. É ou não é? Isso se chama revisão. Isso se chama manutenção. Você pode tirar um carro novinho na concessionária agora. Está caro pra caramba o carro, né, gente? Meu Deus do céu. Até Fusca está 20 mil reais hoje em dia. É sério. Coloca no LX aí para você ver. Você só compra Fusca de 7, 8 mil reais se tiver todo arrebentado. Mas se tiver a lataria boazinha, o pessoal está pedindo 20, 30. Eu vi até um camarada pedindo 80 mil no Fusca. Sério? Fusca dos anos 70 ainda. Doidão, cara, né? Mas tem alguém que compra, sempre tem. Você pode tirar o carro novinho da concessionária, aí você começa a andar com ele. 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Você não para trocar óleo, você não para trocar filtro, você não para trocar pneu, você não para trocar pastilha de freio. O que vai acontecendo com esse carro? Ele vai se autodeteriorando. É ou não é? Por quê? Porque você não fez as revisões periódicas, porque você não fez as manutenções. O carro é novo, mas se não fizer manutenção, ele fica velho rapidinho. É verdade ou não é? Estraga rapidinho. Mesma coisa é a família. Lá em casa todo mundo é feliz, todo mundo sorri. Está todo mundo feliz lá em casa, ok. Mas se você não cuidar, se você não fizer a manutenção dessa felicidade que você tem na sua casa, ela vai se desgastando. Ela vai diminuindo. E vai chegar um dia que ela vai desaparecer completamente. Aí você vai correr para o altar. Aí pode ser tarde demais. Corra para o altar enquanto é tempo. Abraão é o maior exemplo. Antes de ter uma família, ele já estava correndo para o altar. É ou não é? Porque ele queria uma família abençoada. E foi ou não foi? A família de Abraão é a família mais abençoada da terra. Porque as 3 maiores religiões do mundo têm Abraão como pai na fé. Sim ou não? Reconhecem isso. Então você precisa fazer um voto com Deus. Não é comigo, não é com a Paz e Vida, não é com João Ribe Palharim. É com Deus que você vai fazer o voto. É com Deus que você vai assumir um compromisso. Se você for fiel neste compromisso que você assumir, em 7 domingos, em 7 quartas-feiras, que você vier aqui, e cada semana que você vier, você vai aprender dentro da palavra de Deus, você vai receber ferramentas dentro da palavra de Deus, para você fazer a manutenção da sua casa, para você melhorar as coisas dentro da sua casa, porque se elas estão bem, elas vão ficar melhores.
E se elas estiverem mal, elas vão ser tratadas, vão ser curadas, vão ser libertas, vão ser restauradas. Mas depende de você. Depende de você. Quem vai fazer? Quem vai levar a sério isso? Então só você que vai levar isso a sério. Sai do teu lugar e vem aqui para frente com o seu projeto de vida na mão. Saia do teu lugar, vem aqui para frente com o seu projeto de vida na mão. Que agora é assim, eu só vou orar porque tem compromisso. Quem não tem compromisso eu não vou orar não. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso, e eu vou ter? Eu não sou bobo. É ou não é, Ayrton? Ayrton. Vai ficar aqui agora? Já voltou? Já resolveu tudo para lá? Ou vai voltar de novo ainda? Ah, é? Está trabalhando lá ela, né? Tá certo. Tá certo. Chega mais perto do altar. Fica com medo não, que não vai pegar fogo. Pode chegar mais perto. Desculpa as brincadeiras, tá, irmã? Desculpa, viu? Mas a gente tem que brincar também porque a gente é feliz, não é? Eu não é? A gente não pode ser cara de tacho o tempo todo, né? A gente tem que brincar um pouquinho também. Se você fizer esse compromisso com Deus e levar a sério, e não faltar nenhuma quarta-feira e nenhum domingo, a palavra de Deus garante, que toda a sua casa será abençoada. Toda a sua casa, todos aqueles que estiverem lá serão abençoados. Então levante assim o seu projeto de vida, levante ele junto comigo, feche os teus olhos. Orem comigo assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu entendi a importância que tem o seu altar. E eu quero estar envolvido com este altar que eu aprendi. É um lugar de separação, é um lugar de encontro, é um lugar de entrega total, é um lugar de alianças, mas também é um lugar de bênçãos que são consequências de sacrifícios, de esforços que foram feitos. E eu sei que o Senhor é justo e é fiel para reconhecer os meus esforços e os meus sacrifícios. Diga: eu amo a minha família, eu amo a minha casa, e estou disposto a pagar o preço que for preciso para ver toda a minha família no altar de Deus. E para isso, eu assumo um compromisso com o Senhor do altar, de que virei aqui, nesta igreja, 7 domingos e 7 quartas-feiras, porque eu tenho certeza de que antes de eu abrir a minha boca, antes de eu falar do que está acontecendo dentro da minha casa, a resposta do Senhor já foi dada. E eu creio que antes de terminar esta campanha de oração, eu vou subir neste altar para dar o testemunho de que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Em nome de Jesus, assim seja. Traz o projeto assim sobre o coração. A mão direita você aponta para o altar. Hoje você vai apontar para o altar, não é para a sua casa. Por que para o altar? Porque você está entregando tudo no altar agora. Você está entregando os problemas que você está vivendo dentro de casa. Você está entregando as doenças que estão dentro da sua casa, as lutas, as dificuldades, as aflições, as angústias. Mas você também está entregando aquela família que já é abençoada, aquela casa que já foi restaurada, aquela casa que já está servindo ao Senhor.
E por que mesmo assim você está entregando? Porque você quer que a tua casa continue servindo ao Senhor. Você não quer que haja dentro da sua casa nenhum desviado. Você não quer que haja dentro da sua casa nenhuma pessoa vítima da ação de um demônio, de uma obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra. Você quer que a sua casa continue sendo abençoada e protegida por Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqueles que estão aqui diante do teu altar, estão fazendo um compromisso contigo, meu Deus. O compromisso deles não é com a igreja. O compromisso deles não é com um pastor da igreja. O compromisso deles não é com o presidente da igreja. O compromisso deles é com o Senhor. Então eu quero que o Senhor olhe para a vida de cada uma destas pessoas agora. Sonda tudo o que está acontecendo na vida delas. E tudo o que está acontecendo dentro da casa delas. Porque aonde houver tristeza, aonde houver contenda, aonde houver discórdia, aonde houver brigas, aonde houverem desentendimentos, aonde houver falta de paz, aonde houver falta de amor, aonde houver falta de compreensão, falta de entendimento, aonde houver desarmonia, aonde houver a desunião, eu quero que o Senhor derrame a paz, derrame o amor, derrame a alegria, derrame a bênção. Mas acima de tudo isso, eu quero que o Senhor derrame a salvação. Porque não adianta só o paralítico ficar curado da paralisia. Não adianta aquele que está doente ficar livre da sua doença. Nós queremos também, meu Deus, que haja salvação dentro da casa desta pessoa. Que nenhuma das almas que lá estão se perca, mas que todas elas venham para a tua presença e tenham um encontro verdadeiro contigo e façam uma aliança que jamais irá quebrar. Eu abençoo a família de cada pessoa que está aqui. Porque isso é só o começo de muitas vitórias, bênçãos e milagres que o Senhor ainda irá trazer. E eu te peço, meu Deus, ajuda esta pessoa, ajuda este teu filho, ajuda esta tua filha, porque eu sei que não vai ser fácil, mas a tua palavra diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E que assim seja feito. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.